Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de um dos testemunhos, livro do grande Darcy Ribeiro, um dos maiores intelectuais, um dos maiores pensadores que o Brasil já testemunhou, que o Brasil já produziu. Esse grande autor que teve uma relação salvífica, redentora, de militância em relação aos indígenas brasileiros e que teve ali à frente de uma série de projetos emancipatórios, entre os quais a fundação da combativa, da progressista Universidade de Brasília, a UNB. Quero ler para vocês um dos testemunhos de Darcy Ribeiro para falar sobre os marxismos. Esse pensador de esquerda que teve junto ali com o governo João Goulart, que depois teve junto com o governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Vamos então ler aqui um dos textos de testemunho de Darcy Ribeiro sobre o marxismo, ou o que ele vai falar, marxismos. Há pouco mais de 100 anos, e Marx, gente, morreu em 1883, há pouco mais de 100 anos, morria na mais triste miséria, em Londres, um judeu banido e triste, Karl Marx. Desde então, ele não deixa ninguém dormir. Uns lendo e relendo insaciáveis suas teorias do homem, da mulher e da sociedade e querendo colocá-las em prática. Outros com medo de se concretizem aquelas mesmas teorias. Nada na vida intelectual é mais intrigante para mim do que o mistério da sobrevivência de Marx. Suas obras escritas há um século ou século e meio continuam mais vivas e influentes do que todas as que se escreveram depois. Grande parte delas para contestar a Karl Marx. A primeira questão que se coloca é este valor de atualidade das teorias de Marx. Não pode haver dúvida a respeito quando se verifica que suas obras estão sendo discutidas e republicadas mais intensamente do que a de todos os pensadores sociais que o sucederam. Ora, por quê? Além de discutidas, as obras de Marx são objeto de edições, críticas, de análises interpretativas, bem como de contestações e polêmicas como nenhuma outra. Ocorre até um fenômeno de revalorização cíclica, que faz suceder, a tempos de grande entusiasmo marxista, períodos de desinteresse. Algumas de suas obras, depois de décadas de esquecimento, voltam de repente a chamar a atenção, suplantando toda a biografia posterior. Há também com Marx o caso espantoso de obras inéditas dele, às vezes simples notas de estudo, borradores que ele jamais pensou em publicar, mas que, uma vez lançadas a público, provocam polêmicas acaloradas. Como entender essa vitalidade extraordinária? Chama atenção igualmente a validade atribuída às obras de Marx por estudiosos das especialidades mais diferenciadas, havendo o caso daqueles que, segundo suas tendências, preferem Marx jovem, como o daqueles que preferem o Marx maduro. Há ainda aqueles que veem nele o mero clássico do seu campo, com o qual não se identificam, mas cujas contribuições estão longe de desprezar. E, obviamente, há também os fanáticos antimarxistas, que dedicam sua vida intelectual a combater a peste onde quer que ela viceje. Não é exagero dizer que, para a maior parte das ciências humanas, a obra de Marx é considerada basilar. Assim é para a história e a economia, como para a sociologia, para a ciência política, para a antropologia, além da psicologia, a psicanálise, a filosofia, etc, etc. Qual é a explicação dessa universalidade e de tamanha valorização? Outro aspecto assinalável dessa questão é que para cada um desses campos, a bibliografia mais reputada é constituída em grande parte
por obras de polemização com Marx. Vale dizer que mesmo aqueles que se opõem às suas ideias não podem desconhecê-las. Ao contrário, constroem suas obras digerindo Marx. Muitos desses ruminadores, empenhados embora em demonstrar que seus clássicos são outros, a seu pesar, voltam sempre explícita ou implicitamente a dialogar com as teses de Marx. Seu vulto e sua importância são tamanhos que, em face dele, Auguste Comte e Herbert Spencer calam e empalidecem. Emile Durkheim, Pareto, Veblen, Sarokin, Mannheim e Aron ruminam. Spengler, Toynbee, Kohlberg desconversam. Parson, Radcliffe Brown e Levi-Strauss particularizam. Como se vê, trata-se, em alguns casos, da suplantação por Marx de seus contemporâneos e sucessores. Em outros casos, de imposição tão opressiva dos temas de Marx sobre eles, que encontram saída recuando para particularismos ou fugindo do debate. Nos melhores casos, trata-se de vidas intelectuais fecundas, mas desgastadas em polemizar com Marx num esforço desesperado para fugir à tentação de acatá-lo. Para uns, a temática de Marx, lida em suas obras ou redescoberta na pesquisa e no estudo, constitui objeto fundamental de meditação. Outros, consumindo Marx de segunda ou terceira mão, fazem do marxismo uma paródia de que se descartam alegremente. Até aqui, tratamos dos opositores, mas há também toda a multidão dos que aderiram a Marx. Seja criticamente, a partir do seu campo de cultivo do saber, dentro do qual buscam retomar a perspectiva de Marx e incorporar suas contribuições. Esse é o caso de Max Weber, de Herbert Marcuse, de Jean-Paul Sartre, de Eric Hobsbawm, de Leslie White, de Gordon Childe, de Jürgen Habermas. Outro é o caso de pensadores políticos que buscaram herdar Marx por inteiro, vale dizer, tanto ao pensador quanto ao militante socialista e revolucionário. Aqui se situam, primeiro, os companheiros de Marx, com os quais polemizou muitas vezes, mas cujas obras, elaboradas como desdobramentos ou divulgações de sua própria, se tornaram clássicas. Estão, nesse caso, em lugar de destaque, Friedrich Engels e a distâncias crescentes, Karl Kautsky, Plekhanov, Bukharin. Vem a seguir os revolucionários marxistas, em que encontramos, na primeira fila, Lenin e Trotsky, Stalin e Mao Tse-tung, Fidel Castro e Ho Chi Minh, enquanto como revolucionários exitosos. Como teóricos, compelidos a pôr em prova de fogo as teorias de Marx, frente a situações históricas concretas, conseguiram acrescentar algumas contribuições originais. Ainda nesse grupo de clássicos se situam os revolucionários fracassados, que tanto no calor da luta, como depois no esforço de reflexão sobre a derrota, enfrentaram problemas teóricos que lhes permitiram levar adiante o pensamento de Marx. Lembro-me comovido principalmente de Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci, György Lukács, Palmiro Togliatti e o nosso Mariátegui. De todos eles sobreviveram, até dias próximos de nós, muito poucos, principalmente Mao Tse-tung, enquanto esteve à frente da China, responsável pelo maior esforço de repensar Marx, à luz dos condicionamentos da maior das revoluções sociais. Aqui também se situa Fidel, como o único protagonista de uma revolução original que não é parida pela derrota numa guerra, nem surge na esteira de exércitos vitoriosos ou nos conflitos decorrentes de guerras de libertação nacional, mas como fruto e produto de um projeto revolucionário voluntarista através de uma intervenção racional na história. Lukács é um caso à parte. Emparelhado dentro de uma revolução autocontida, se configurou como heterodoxo em face dos marxismos modernos. Exceto o seu caso particular, todos esses pensadores marxistas não apenas exploraram as potencialidades explicativas de suas próprias revoluções, como pagaram um preço por ela, que consistiu principalmente em escrever obras circunstanciais, elaboradas ao calor do combate.
Nós os encontramos mais vezes buscando soluções para problemas cruciais no plano da ação do que construindo sistemas coerentes de explicação. Outro percalço advém da exigência da própria ação sobre a teoria, em que razões de conveniências práticas ou motivações circunstanciais desencadeiam polêmicas, provocam depurações e cristalizam axiomas ao arrepio do pensamento de Marx. Os núcleos modernos de criatividade marxista podem talvez ser reduzidos a 3 quanto às suas orientações. O soviético, difundido desde Moscou, mas plantado por toda parte, é uma ortodoxia infecunda. Sua qualidade positiva é a fidelidade aos textos clássicos que difunde generosamente. Sua deficiência maior decorre da necessidade de definir e defender, em nome do marxismo, diretrizes políticas que respondem, na verdade, a razões de Estado ou a contingências de uma política de potência mundial. Darcy Ribeiro, claro, está falando aqui da União Soviética. Mas, sobretudo, pelas condições de uma revolução encurralada no plano internacional e pela necessidade de opor ao mundo capitalista uma ameaça paralisante de represália que garanta sua própria segurança, o que resulta numa opressão interna cada vez mais insuportável. Vejam que arejamento antidogmático de Darcy Ribeiro ao fazer críticas contextualizadas de fora para dentro e de dentro para fora à finada União Soviética. Nada disso, porém, explica nem justifica a espantosa infecundidade teórica do socialismo real, senão a condenação que recai fatalmente onde existe uma verdade oficial e se proíbe errar segundo critérios burocráticos. E é isto que sucede naquelas sociedades estancadas por ditaduras partidárias nominalmente proletárias. Outro núcleo de criatividade marxista, também infecundo devido à sua orientação interpretativa, é o cultivado na Europa capitalista, principalmente na França, como imensos esforços acadêmicos por encontrar nos textos de Marx respostas para todas as indagações, mas sem nenhuma capacidade ou disposição para olhar o mundo das coisas com a mirada de Marx. Há um terceiro núcleo, embora incipiente, porém mais ativado que os outros pela ideia de uma revolução possível, que é o dos revisionistas do terceiro mundo. Ele se opõe ao núcleo interpretativo principalmente pela necessidade de questionar os clássicos, cujas visões deformadas do mundo extra-europeu e cujo arcaísmo com respeito aos processos sociais em curso não são conciliáveis com sua percepção da realidade circundante e com o imperativo de formular uma teoria operativa da Revolução Socialista nas condições presentes das nações subdesenvolvidas. Naturalmente, essas qualidades críticas do revisionismo representam mais aspirações que realidade. Contudo, como elas correspondem às condições específicas de desafio teórico que enfrentam, contêm potencialidades que mais cedo ou mais tarde vão florescer. No momento presente, sua virtude única é seu descontentamento, que o opõe frontalmente a todos esses marxismos ortodoxos, de fato tão exacerbados, que horrorizariam o velho Marx. Voltemos agora às indagações iniciais sobre a atualidade, a vitalidade e a universalidade das teses de Marx. A primeira observação que se impõe é que essas qualidades dizem respeito a Marx e não aos marxismos. Vale dizer, ao seu núcleo básico de estudos e não aos desdobramentos, aplicações e reformulações a que deu lugar na forma de catecismos mais ou menos ortodoxos. Marx, elaborando uma teoria explicativa da dimensão social totalmente comprometida com a militância política para a transformação revolucionária da sociedade, se colocou numa posição irredutivelmente polêmica. Era inevitável, por isso, que sua obra fosse não só questionada no plano acadêmico, como qualquer outra teoria explicativa, mas também contestada no plano político por aqueles que não desejavam uma transformação revolucionária da sociedade. Mas se tudo isso explica a reação polêmica à obra de Marx, não explica sua sobrevivência nem seu valor de atualidade.
Para isso devemos buscar outra causa. Ela está, a meu ver, na validade científica da obra de Marx, que, superando a contestação mais cuidadosa, veemente e até implacável de algumas das inteligências mais brilhantes de seus contemporâneos e de seus sucessores, sobrevive a todas essas provocações e provações. É inegável que aqui também estamos diante de um argumento, pelo menos parcialmente verdadeiro. No entanto, ele apenas assevera a validade da obra de Marx, uma vez que o elemento de comprovação da validade por nós utilizado é tão só sua resistência às críticas. Uma terceira ordem de argumentos seria de que Marx sobrevive pelo caráter genérico de sua obra, que, tal como a Bíblia, por exemplo, tratando de tudo, sempre ao modo de generalizações vagas, pode servir indefinidamente de inspiração a estudiosos, como fonte de autoridade, sustentando as posições mais contraditórias. Efetivamente, a obra de Marx tem um caráter muito geral, e os textos marxistas um caráter frequentemente genérico. Esse seria o caso, por exemplo, das tentativas de Friedrich Engels e de muitos dos seus servidores de aplicar o materialismo dialético a todos os campos do saber, o que, além de uma temeridade, parece ser uma tolice filosófica. O valor de atualidade das teorias marxistas tem uma outra explicação mais convincente, embora enormemente ambiciosa. Estaria em que as teses principais de Marx constituiriam uma primeira formulação de uma ciência geral da sociedade que não foi levada à frente, seja porque a ciência social está academizada, seja porque o marxismo se dogmatizou, e subsistiria como um esforço único, para o qual teriam que apelar obrigatoriamente os pensadores sociais de todas as especialidades, como sua principal fonte de inspiração. A obra de Marx constituiria, assim, uma espécie de denominador comum da história, da sociologia, da economia, da antropologia, tal como cada uma delas se cristalizou, tão departamentalizadas. Um denominador comum, inexplícito e para muitos até inconfessável, e por isso mesmo jamais elaborado, como seria necessário para se incorporar à ciência. O argumento é especioso. Primeiro, porque parte do reconhecimento da importância da contribuição de Marx por parte de alguns especialistas das ciências humanas para inferir daí uma suposta validade comum. Segundo, porque atribui à obra de Marx o caráter de corpo de saberes, espécie de ciência elementar de sustentação das demais ciências humanas, que, todavia, não teria sido incorporada a elas. Essa carência explicaria suas principais deficiências. Levando adiante o argumento, poderíamos indagar se as vicissitudes da obra de Marx, permanentemente questionada, mas jamais contestada, fielmente cultuada, mas raras vezes cultivada com fecundidade, se deveriam ao radicalismo das duas ordens de reação contraditórias que provocaram. Por um lado, a negação pelo que veio a ser a ciência oficial, com voz nas universidades tão comprometidas com a sustentação ideológica da ordem vigente, que não podia retomar como seus os temas tratados por Marx, em virtude de seu caráter irredutivelmente revolucionário. Por outro lado, a dogmatização do marxismo por parte dos movimentos revolucionários e da inteligência oficial a que deu lugar nas sociedades socialistas. Os primeiros viram em Marx, principalmente, o ancestral humanístico dignificador de valores políticos de que não participavam. Para os outros, o marxismo seria uma ortodoxia que deveriam cultuar ritualisticamente como condição de fazer carreira. É provável que esse argumento tenha algo de verdadeiro, mas não contém visivelmente toda a verdade. Por um lado, ele funcionaliza a ciência acadêmica, que não poderia nesse campo ter e manter uma coerência ideológica estrita, nem uma fidelidade tão explícita à ordem e ao sistema, qualidades que não revelem nenhum outro setor.
Os movimentos revolucionários e a intelectualidade socialista, por sua vez, ainda que politicamente condicionados em seus trabalhos teóricos, estão desafiados a dar respostas a tantas questões candentes que acabariam por romper com o seguidismo e com a ortodoxia. Não seria, portanto, apenas a contradição entre uma vocação conservadora oposta a uma vocação revolucionária que explicaria essas discrepâncias. O dogmatismo de uns e o empirismo de outros seriam, talvez, contingências decorrentes de que os pensadores de cada campo, cultuando seus próprios arbítrios, colheriam os frutos que lhes correspondem. Não serei eu o juiz que esta polêmica exige. O que posso dar aqui é meu testemunho, feito principalmente de espantos diante do vulto de Marx. Vivi minha vida intelectual embolada com ele, querendo ficar possuído do seu espírito e me livrar dele, mas querendo construir suas utopias que fiz minhas no mundo das coisas. Creio até que foi Marx quem me fez antropólogo, por uma boa razão de ter lido, aos 20 anos, o clássico de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade e do Estado, que tantos anos depois tentei reescrever em O Processo Civilizatório. No curso dessas décadas, aprendi muito com Marx. Aprendi principalmente a admirar a vastidão de sua erudição antropológica, de que a maioria dos antropólogos acadêmicos não tem a menor ideia. Marx absorveu toda a informação disponível no seu tempo sobre povos, etnias, civilizações, guerras, conflitos e tudo reelaborou. Menos na forma de uma macroeconomia, como se pensa geralmente, mas na forma de uma meta-antropologia que dá aos homens e às mulheres e à sociedade a teoria de si mesmos. Nunca pude aceitar aquilo que correntemente se atribui a Marx como sendo o centro do seu pensamento, a insistência de que toda a história é feita só de luta de classes. Isto é afirmado com base numa frase do Manifesto Comunista. Não é assim, e Marx o sabia muito bem. Milênios antes de haver classes, havia lutas interétnicas entre os povos extremamente diferentes e com ânimos mais hostis que solidários uns em relação aos outros. Para mim, como para Marx, a verdade é que, uma vez que a sociedade humana se estratifique em classes, opostas entre si, ainda que interdependentes, os conflitos entre seus respectivos interesses passam a ser o principal motor da história. Ainda assim, não há como negar que conflitos interétnicos e internacionais, irredutíveis aos antagonismos de classe que contêm, continuam a motivar povos em lutas, motins, insurreições e guerras. Só pondero nessa altura que essas questões devem ser vistas à luz da concepção antropológica da cultura, que é aquilo que humaniza os homens e lhes permite engendrar modus vivendi que viabilizam a convivência humana dentro de toda essa conflitualidade. A percepção genial de que a vida social se explica mais por antagonismos do que por interdependências. A assunção de uma postura ética e utópica diante da sociedade. E a ideia de que a história é suscetível de intervenções intencionais de caráter transformador, que são as revoluções, constituem, a meu juízo, a razão de ser verdadeira da sobrevivência do pensamento de Marx. É fácil indicar contradições em Marx, mesmo porque, ao longo de sua vida, ele reviu muitas de suas concepções. É também possível apontar desacertos dele, e não poucos. Entretanto, a maioria dos corrigidores e revisores de Marx atiram no vazio, seja porque supervalorizam aspectos irrelevantes de sua obra, seja porque os vaticínios não cumpridos de Marx permanecem vivos enquanto utopias ou como determinações do destino humano. Um erro frequentemente atribuído a Marx é a frustração de sua expectativa de que o proletariado iria prevalecer rapidamente sobre todas as outras classes. Isso não ocorreu. Entretanto, se definirmos como proletariado não o operariado fabril, mas ampliando o conceito para todo o corpo dos assalariados, isso ocorreu. Embora o proletariado urbano e o campesinato, tal como Marx os conheceu, tenham obsolescido, só cresceu o número de pessoas que vendem sua força de trabalho.
É também o caso da Revolução de Marx, concebida para situações de superação do capitalismo em que ele exaurira completamente suas potencialidades e onde os trabalhadores fossem mais numerosos e os sindicatos mais fortes. Não foi assim. O que ocorreu na história como efetivação do socialismo não se deu como superação do capitalismo plenamente desenvolvido, mas em substituição deste, onde ele não medrou suficientemente, condenando a respectiva sociedade ao atraso. Assim é, mas em compensação, surgiu uma inesperada via evolutiva do socialismo como a escandinava e outras que se andam tentando por aí, dentro do ideário tão marxiano do socialismo em liberdade. Ultimamente, entrou de novo em moda afirmar a morte de Marx e do marxismo. Não é impossível que isso aconteça e seria até desejável. Não há, porém, nenhuma possibilidade de que isso se faça através da economia de mercado, como a porta da felicidade humana. Uma superação concebível do marxismo, ainda que consista num desafio mais complexo que qualquer outro, seria a associação de uma ciência social, comprometida com o destino humano, com uma nova institucionalidade política que possibilite realizar as melhores potencialidades humanas. Falo de realizá-las autenticamente, dentro das ambições de Marx. Ele próprio a descreveu uma vez como a explicitação absoluta pelo homem e pela mulher de suas faculdades criadoras, sem outro requisito prévio que a evolução histórica precedente, que tornará a totalidade dessa evolução um fim em si mesma. Marx conclui elegantemente seu raciocínio com essa pergunta que ecoará nos próximos milênios. Que será isso, senão uma situação na qual o homem e a mulher não se reproduzam a si mesmos de uma forma determinada, senão que produzem sua totalidade, em que não procuram perdurar como algo formado pelo passado, mas se colocam no movimento absoluto do dever. Pessoal, essa foi a leitura maravilhosa, antidogmática e arejada de Darcy Ribeiro sobre os marxismos nesse livro chamado Testemunho. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e até a próxima leitura literária, filosófica aqui no meu canal. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!